101,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Atacante do Icasa, Anderson Lessa, volta aos treinamentos e fala da emoção do parto do nascimento do seu filho no quarto do apartamento. Jovem volante ex-Guarani pode ser a novidade do Campo Grande para sábado. Treinador do Ceará testa ataque com 3 jogadores avançados. Procura por ingressos para Fortaleza e Flamengo é considerada muito boa pelo time tricolor. Marcelo Vilar afirma que não foi procurado por nenhum dirigente coral. E ainda, estreia, abertura do Campeonato Cearense Feminino, que seria na Arena Romeirão, não será mais. 18:06 no ar, o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A Comercial ZM sai na frente mais uma vez e lança sua campanha de produtos Steel. São preços imbatíveis em toda a linha de motosserras, roçadeiras, pulverizadores e muito mais. Concessionária autorizada Steel há mais de 14 anos, a Comercial ZM está pronta para lhe atender com mão de obra especializada, acessórios e peças originais de fábrica. Então, pensou em máquinas Steel? Vem para Comercial ZM. Concessionária autorizada Steel na região do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Estamos chegando com Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Ao nosso lado, grande João Filho. Boa noite, JF. Um abraço, Delton. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Aqui estamos, mais um programa, informações do nosso futebol. Hoje com a fiscalização... Com a presença ao vivo do nosso amigo Bibi. É, o grande Bibi, rapaz. Você fica com dificuldade de mandar o alô pra ele? Não, jamais. Bibi ao vivo. Bibi ouvinte, cadeira cativa do tá timaço. Aqui, Bibi. Um abraço pro Bibi. Manda um abraço. Dê boa noite aqui, Bibi. Boa noite. Boa noite, João Filho. Olha grande aí. Bibi. Manda um abraço pra Queca, lá na Casa Populares. Um abraço pra Queca, Genário e Galeguinho do Sofá. Eita, Galeguinho do Só Sofá. Gente boa, só gente boa. Tony Cico. Genário é o maior lateral da história do futebol amador de Juazeiro do Norte. Você sabia disso? Sabia, Bibi? Diga com certeza, sim. Ah, tá certo, Bibi. Beleza. Vamos pra onde agora, JF? A gente vai falar com o Aloysio Vilar com informações atualizadas do Icasa. Taça Fares Lopes vem aí e a estreia do Verdão já é daqui a uma semana. Estou certo disso, Vilar? Boa noite. Está certíssimo dessa informação, João Filho. Boa noite para você. Boa noite, Delton, e pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, estamos chegando nesta quarta-feira, 21 de setembro, e eu gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade para parabenizar a todos os radialistas. Hoje não é a data oficial, mas é aquela mais lembrada. Portanto, João Filho, Delton, parabéns para vocês, aos nossos colegas do Timaço, Marco Valério, Anderson Luiz, Demonte Ertenori e, claro, a todos os nossos colegas de outras emissoras. Um abraço, sigamos aí nessa jornada, nessa caminhada que não é fácil, né? Bem complicada, mas a gente segue sempre para que o nosso ouvinte tenha sempre as melhores informações. E o Icasa está exatamente uma semana da estreia da Fares Lopes. Dia 28 de setembro, a equipe vai até a cidade de Maranguape enfrentar o Maracanã na estreia da competição que dá vaga na Copa do Brasil. A equipe voltou a trabalhar hoje em tempo integral, pela manhã um trabalho físico com o elenco na academia e à tarde o técnico Leandro Campos comandou um trabalho tático aqui no CT Praxedão. E esse trabalho, João Filho e Delton, contou com a volta do atacante Anderson Lessa, que ontem acabou tomando aí as capas dos jornais, enfim, todos os veículos de comunicação falando sobre o trabalho de parto realizado por ele, né? Ele que acompanhou a sua esposa nesse momento tão especial, inclusive ontem não apareceu por aqui, claro, um motivo mais do que justo, um motivo nobre, e hoje ele concedeu entrevista coletiva
e falou sobre esse momento tão especial e a motivação para a competição que está por vir. Verdade, experiência única. O Juazeiro ficou marcado na minha vida, na vida da minha família, mas momento especial. O nascimento de um filho é bênção, né, do Senhor. Família é projeto de Deus e graças a Deus não era como a gente imaginava, mas graças a Deus em todo momento Deus cuidou de tudo e deu tudo certo. Motivação a mais para essa competição que está por vir, Anderson? Com certeza, motivação gigantesca, né, para poder fazer o gol, já o primeiro gol com a camisa do Icasa, dedicar a ele. Tava até brincando com minha esposa na comemoração, botar alguém com a barriga, com a bola debaixo da barriga e eu puxar e levantar a bola como fosse a cena do parto, do nascimento do meu filho. Mas muito feliz e com a expectativa muito grande de vestir essa camisa, de entrar dentro de campo e fazer história aqui. Foi um teste de equilíbrio e controle emocional? Sim, com certeza. Eu creio que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E em todo momento ali que aconteceu, na hora do parto, né, na hora que meu filho veio a nascer, eu creio que Deus ele foi me instruindo ali para ter a calma, a sabedoria, tomar cada atitude em cada gesto. Então só tenho que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. De onde foi que o Anderson tirou, vamos dizer assim, o discernimento, o equilíbrio para estar e como é voltar a treinar depois dessa situação? Então, equilíbrio realmente, eu sou cristão, então eu creio muito num Deus que tem intimidade, num Deus que fala conosco. E naquele momento que eu estava no banheiro com ela e que meu filho começou a sair e que ele caiu nos meus braços, eu tive a sensibilidade, escutei a voz de Deus, Deus falando comigo. Primeiro, rasga a bolha, né, que ele veio dentro da bolha ali, eu consegui rasgar. Depois eu tive a sensibilidade, escutei Deus falando, não, bota agora o dedo na boca dele, tira todo o resíduo, eu tirei. E por último eu escutei uma voz falando assim no meu coração, agora bato nas costas dele. Quando eu bati, ele começou a chorar. Ali veio a vida, né? E eu coloquei ele no peito da minha esposa. Então a todo momento eu creio que o Espírito Santo ali foi quem conduziu todo aquele momento. Foi um momento que ficou marcado na minha vida, na vida da minha família, na nossa história. E a gente viveu aquilo e agora já é uma nova etapa, né? Agora tem as madrugadas aí pela frente, tem o terceiro período, né? A gente treina de manhã, de tarde no clube e quando chega à noite também tem que cuidar do pequenino. E como foi que o grupo recebeu o papai Anderson? Todo mundo brincando, tirando onda, né? Primeiro, parabenizando, né? Mas não só aqui, mas todos os times que eu já passei, as amizades que eu fiz no futebol. Todo mundo postando, né? Além de artilheiro, agora parteiro, né? Então, fico muito feliz com todo o carinho de todo mundo, por todo o apoio, né? Que o Icasa me deu com a sua direção, o presidente, a diretoria. E agora é retribuir tudo isso que foi concedido a mim dentro de campo, fazendo gols e marcando meu nome na história desse clube. E o Davi está muito bem, obrigado. Graças a Deus, Davi veio cheio da saúde de Deus. Não só o Davi, mas também a minha esposa, todos estão bem, já tiveram alta, já estão em casa. Então, só agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Muito bem, tá aí, né, Delton João Filho, que bacana, né? A gente traz uma notícia, uma matéria que até foge um pouco do futebol, mas é bem bacana pro ambiente casiano, né? A gente traz aqui algumas informações não tão boas pro torcedor e algo como o nascimento de um bebê e da forma como foi, acaba nos enchendo de esperança, de alegrias e principalmente, claro, pro atacante Anderson Lessa, nessa pré-temporada em que ele vai se preparando para entrar em campo e vestir a camisa da equipe do Icasa pela primeira vez. E que o atleta fica bem motivado, papai, e a gente espera que possa fazer o seu melhor dentro de campo, conquistar os resultados, ajudar o time a conquistar as vitórias. Não é isso, meu querido Vilar? Com toda certeza, João Filho. O Anderson Lessa, que tem 33 anos, é centroavante, na equipe da Jacobinense lá na Bahia e veio para a equipe do Icasa aí com status de grande jogador, já que ele tem passagens pelo Náutico, pelo Cruzeiro de Minas Gerais, um jogador bastante conhecido, rodado em todo o Brasil e que chega para essa competição. Esperamos, claro, que ele marque outros golaços, né? Já chegou marcando esse grande gol pela equipe do Icasa, mas agora a gente espera dentro de campo na Taça Fares Lopes. Ó, Luiz, se ele falou eu não percebi, é o primeiro filho do Anderson? Não é o primeiro, viu, Delton? Se não me engano, é o terceiro filho dele, viu? Certo. Esse é que veio com emoção, né?
Esse foi com muita emoção. A gente vai para um passeio, de repente tá na praia, uma trilha, aí o motorista sempre pergunta, o senhor quer com emoção ou sem emoção, né? Gosta com emoção, Delton? Depende da situação. Muito Depende. Nesse caso, o Anderson Lessa, o filho, foi com emoção a mais, né? Eu presenciei uma emoção muito grande na madrugada, só não posso contar aqui no ar, mas contei para vocês aqui. Viu? João Filho. A gente vê cada um aqui, pelo amor de Deus. João Filho. Mais algum detalhe, meu querido Vilar? Daqui a pouco a gente vai falar do feminino, João Filho. Uma notícia nada boa, né? A gente começou com coisa boa, mas vai terminar com coisas não tão boas. O Vale Esportes. Isso porque o jogo das meninas, o clássico Icasa e Guarani, a abertura do Campeonato Cearense Feminino, não vai mais acontecer na Arena Romeirão. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Tá bom então, a Luiz Vilar volta daqui a pouco com mais informações atualizadas do Icasa, aqui no Vale Esportes da Vale FM. 18h21, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. As melhores condições para você comprar o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lá tem aquela oficina especializada para cuidar bem do seu Chevrolet. Peças genuínas Chevrolet para você. Equipe competentíssima e você já sabe, cuidar bem do seu Chevrolet é na Novo Rio Veículos. Bom, Delton, hoje quarta-feira é o dia da pizza. Super quarta da pizza é lá no Val, pizzaria e hamburgueria Oval. Hoje você comprando a pizza G vai ganhar um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG ou Extra GG, você vai ganhar o refrigerante de 1,5 litro. Além da pizza, que é a mais gostosa do Cariri, você pode saborear também esfirras, lasanhas e beirutes. Então confirme o seu pedido, 988429514, pizzaria e hamburgueria Oval. A temporada das tintas Atacom começou com tudo, pintou um montão de ofertas das melhores marcas, Souvenir, Draco e Equine, para você deixar sua casa ainda mais linda. Aproveite na loja ou pelo Zap Atacom, 997226744. Temporada das tintas Atacom. A loja fica na Lagoa Seca, na rua Doutor Mauro Sampaio, 939, aberta de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta. Nos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. Vem para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Bom, é o seguinte, na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto, o Daniel Victor, rapaz. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação no mercado, e é o seguinte, se você for comprar terreno para investir ou construir, o Daniel Victor é também um caminho seguro e tem uma dica muito bacana. Conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Mais informações, 99615-1864. Daniel Victor, corretor de imóveis, transformando sonhos em realidade. Em nome também de Só Fumê Service, revestimento fumê para carro e prédio para você, cristalização de vidro e envelopamentos. Tem aquela película de alta performance com 10 anos de garantia que é térmica para você. Então, quer produto de qualidade, quer o doutor do fumê. Nosso amigo Edilson, lá na Só Fumê Service, na rua José Marrocos, número 408. WhatsApp, anota aí para você agendar já para colocar o revestimento amanhã no seu carro, 98805-4899. Eu nem lembrava que o Edilson tinha pedido emprestado o meu carro para tirar uma foto pra colocar lá naquela... Ih, rapaz, é verdade, é bonito, viu? É, rapaz, ficou bonita a foto. Ele tirou a foto do meu carro, nem lembrava que eu tinha emprestado meu carro pra ele tirar essa foto aqui, rapaz. Um abraço pro meu amigo Edilson lá da... O Edilson é um homem de muito bom gosto, né? Já faz um tempinho que ele tirou essa Sabe foto. Trabalhar e fez uma ótima escolha, escolheu ter o seu carro aí pra fazer a foto. Pra tirar a foto, rapaz. É verdade. Um abraço, meu amigo. Bom, deixe-me falar também da Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, ferramentas, EPIs é na Comercial ZM. Amanhã, passa lá, a loja fica na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Agora eu quero falar da Alfa Vidros Vidraçaria. Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp
da Alfa Vidro. Alô, Cícero e toda a equipe da Alfa Vidros, 99812-5851. Bom, eu falo também, meu querido Delton, hoje, quarta-feira, tem a quarta diferente do Quintal Cariri. Você confere as atrações. Tem o Tony Alves, tem o Léo Alves, tem o Luiz Pagode e os manos, ainda o Jefferson Alencar e o Duduzinho. Quarta diferente do Quintal Cariri, a partir das 8h30 da noite, na Castelo Branco, no bairro Limoeiro. Informações, @Quintal Cariri, é o Instagram. Segue lá, você vai gostar, viu? Se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria, ouro, prata, níquel, você precisa procurar quem tem qualidade. A mais moderna linha para folhados do Brasil, você vai encontrar onde? Na Dourados. E tem um detalhe, você que quer revender os produtos prontos para ganhar aquela grana extra, para faturar mais, então vai na Dourados, que tem inclusive a possibilidade de você comprar e deixar 30% do seu pedido em consignação. Se você vender, você paga. Se você não vender, você pode devolver a mercadoria. Lá na Dourados, transformando o seu sonho em realidade, Rua Ivani Feitosa, número 9. O telefone WhatsApp é o 99993-3031. O oferecimento também é do Colégio Compasso, onde você pode fazer a matrícula do seu filho do Colégio Compasso. Mais informações da Rua Odilon Gomes 474, do bairro Tiradentes, 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Eu quero falar agora da Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Tem o melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Meu amigo, é cada um melhor do que o outro na Churrascaria Mão de Vaca. Com detalhe, você pode pedir e receber em casa, rapidinho, através do 98865-7741. E um detalhe, dia 2 de outubro, dia da eleição, você não vai ficar sem a comida na Mão de Vaca, não. Você vai ligar e vai receber também lá da Churrascaria Mão de Vaca. Vai poder pegar lá mesmo, se quiser também. Pode passar lá, pegar ou receber em casa, né? É, rapaz, lá na Tem Churrascaria as duas opções. Mão de Vaca. A Mão de Vaca é a melhor do Cariri. Espetacular. É sucesso. Alô, Sorriso, total. aquele abraço. Abraço a todos, ao Márcio, a Sandra Selma, o pessoal da Mão de Vaca, um grande abraço. Doutor Marconi, não fica lá muito não, mas um abraço pra ele. Bom, eu falo também, Delton, do Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos de plantas e acessórios, tudo para o seu sítio ou jardim é no Espaço Verde há 25 anos, atuando no mercado de plantas do Cariri. Fica lá na Avenida Leão Sampaio, 1250, na Lagoa Seca. O telefone é o 3571-3457. Você deixar seu jardim bonito, meu amigo, o cara fica na dúvida, porque é tanta coisa lá, meu. Espaço Verde. Eita, menino. É referência. Bom, agora eu quero falar, sabe de quem? De Genesis Solar. Você tá cansado de pagar aquele absurdo de conta de energia, meu amigo? Eu vou dizer pra você, Genesis Solar. Financiamento de 100% do seu projeto. Você pode pagar também 18 vezes no seu cartão de crédito. André Padim fez, lá na Genesis Solar. Fez. André Padim já tem na casa dele, já. Ele é um rapaz que fez as contas. Inteligente. Né? Ele fez as contas. Não que é questão só de inteligência. Às vezes as pessoas não estão podendo naquele momento, né? Não é falta mas de eu quero dizer que ele é inteligente também. Também, claro. É que ele fez as contas e viu que era um grande negócio fazer e adquirir a geração de energia solar. Ele fez e hoje já tá aí despreocupado da vida. Tá tranquilo demais. Pagando por enquanto, ainda não terminou, vai terminar agora de pagar o projeto, que ele parcelou em 10 vezes sem juros. Fala, André. Com a economia que eu fiz, eu vou para Guayaquil. Vai. Agora, interessante, né? O André tá ali... Você pode tirar o inteligente se você quiser, não tem problema, viu? Agora pode, né? Deixa eu só dizer o telefone aqui da Genesis Solar, 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Deixa eu contar aqui pra você, rapidinho, antes de terminar o comercial. Sim. O André tava ali pesquisando para poder ir para Guayaquil ver a final entre os times brasileiros, o Atlético e o Flamengo, né? Ele foi do ano passado, levou tromba. Não deu muito certo, né? E tá querendo ir de novo. Aí, quer levar tromba de novo. Só a passagem aérea tava dando 5 pau, né? Eu digo, e aí, André? Tem mais hotel e tal, aquela história todos os dias. André, eu acho que tem mais futuro para você reunir aqueles amigos próximos, tá certo? E assistir o jogo em casa, monta um telão, abastece o freezer, faz um churrasco. Aí preste sua atenção os flamenguistas, que ele vai convidar pra assistir o jogo, junto dele. Sim. Preste atenção os flamenguistas que vão assistir o jogo com ele. Sim. Fran Pereira, Henrique Vidal, Alexandre Pedrosa, Adalberto Amorim e Didê Jorjão. Faça o seguinte, vá pro Equador mesmo. Vá pro Equador mesmo, vá. Que é isso, vá, meu filho? Vá pro Equador, vá.
Que é isso? Sai muito mais barato, sai muito mais barato. Vá pra Equador, vá. Trairagem por essa aí. Vá. Não, trairagem é ao vivo, não tem problema não. Vá pra Equador, meu filho. Arruma as malas, porque se a peia for lá você senta tranquilo, volta pra... você gasta menos. Vá, arrume as malas. Bom, são 18h30 da cidade de Até me perdi aqui, o que eu vou ler aqui? Deixa eu te falar, João Filho. Em nome do Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá Saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. É só você ligar, recebe em casa ligeirinho. 988-380548. Baleia Hambúrguer, uma delícia de hambúrguer. Bom, deixe-me falar também, meu querido Delton Sá da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Leva na Fox, uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones e com detalhe, viu? A Fox está vendendo aí no carnê, Delton Sá. É assim que rapaz, é assim, isso que tá fazendo. Tu tá com o nome no SPC, tu tá com o nome no Serasa, tá com dificuldade pra comprar, quer trocar o celular, tal. Aí a Erlin disse, rapaz, venha pra cá. Venha pra Fox. Você tá com o nome sujo, você compra aqui. E vai comprar no crediário, no carnê. Crediário. Esse Serlinho tá doido. Mas, rapaz. O Serlinho tá doido. Disse, rapaz, eu não quero saber não. Eu quero fazer a felicidade do povo. Eu até, brincadeiras à parte, se tu vai votar é no Ciro. Tem aquela história de tirar o nome do SPC. Brincadeiras à parte, meu amigo, Erlin tá lá, meu amigo. Você que tá no SPC, não se preocupe não, que lá você compra. Lá você compra. Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro e tem uma loja aberta para você no Cariri Shopping. Passa lá para conferir. Em nome também do Hotel Amuarama, a casa do caririense, da capital cearense. Um abraço pro nosso querido amigo Genilson. Ih, rapaz. Toda a equipe do Hotel Amuarama. O Edilane tá por lá. Vai o levar Edilane meu tá amigo lá? Arnaldo pra ficar lá no Hotel Amuarama. Grande abraço pro Edilane. Para os íntimos, baratinha, né? Faz eu não a sua chamar ele de baratinho, não. Pra Gosta mim é Edilane. Tá certo. Meu amigo Edilane. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900, Hotel Amuarama. Agora eu quero falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, 99. Vou falar baixo, pra ninguém saber. João Filho, lá na Ares Motos, tu compra uma moto com apenas R$99 de entrada. Não tô dizendo pra tu, 90. E se tu não tiver o dinheiro, tiver um cartão de crédito, esses R$99 tu pode pagar em 10 vezes sem juros de R$9,90. Josemir pirou, foi? Rapaz, eu não sei não. Mas R$99 de entrada pra tu comprar uma moto. Tu já leva a moto emplacada, não vai gastar nem com emplacamento, não. Um abraço pra Josemir, rapaz. Tá lá em São Paulo ele. Tá, eu vi hoje tá em São participando Paulo, lá de um evento lá em São Paulo. Só vai estar aqui só sábado. Nosso querido Josemir. Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste. Alô, Rubens Santos, do Brasil. Diga a hora, João Filho. Bom, são 18h33. Em nome de quem? Em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet no Cariri, Delton. Eu falo também dos produtos da Panebom Pão Nosso, no café, no lanche, no jantar. Nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Tem a linha completa, hot dog, hambúrguer, pão de forma, o hamburgão, torradas, pão árabe, biscoitos e sequilhos. A linha integral light completa para você. E a deliciosa massa para pastel tasquinha são produtos da Panebom Pão Nosso. E eu quero dizer para o nosso ouvinte que hoje não vai ter palpitômetro. Tem não, certo? até porque só tem um jogo. Não, ainda nem também. Também. Cruzeiro e Vasco, pra mim dá Cruzeiro. Também, é porque hoje nós teremos, logo após o Vale Esporte, mas coladinho assim. Colado. Vai ter Voz do Brasil 7 horas não, vai ter o podcast, né? Podcast multimídia. Santo de casa faz milagre, né? A Elizabeth tá aqui. É uma intertemporada entre um e outro, né? Porque a partir da próxima semana é a nova temporada. Já inicia a nova temporada, né? Multimídia, e Elizabeth hoje... Monteiro apresenta o podcast, né? Isso, então, logo assim, 19 horas, a gente tira o carro da reta que entra a Elizabeth. Acaba o Vale Esportes. Delton Sá vai permanecer porque ele é um dos convidados do podcast hoje da Elizabeth Monteiro. Pô, tu não me disse nada. Eu fiquei sabendo também. E O J. Rodrigues também vai participar. Rapaz, a Milene Moraes. Eita, coisa boa. O Fernando Martins. Você não precisa de Delta aqui, não. Por que o povo quer com Delta? Então vá pra casa, meu amigo, quando acabar o programa. Não tem problema. Desse tanto de autoridade, o que eu vim fazer aqui?
Bom, mas enquanto não começa o podcast da Elizabeth, Anderson Luiz está chegando com informações do Campo Grande. Campo Grande que começou bem o campeonato e agora vai para 2 jogos longe de Juazeiro. Não é isso, Anderson? Boa noite. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos. Boa noite, Delton, aliás. Tá parecido hoje, viu? Tá parecido. Ouvintes. Meu amigo, a diferença da conta bancária é enorme. Que é isso? Tá parecido. Sem chororô, Delton Sá. Sem chororô, Delton Sá. Não, não tô chorando não, só tô... Não, mas eu acho que Marco não passou pra Delton aquela imagem que você viu no... Eu vi. Você viu? Eu vi. Depois vamos mandar pro Anderson. Deixa o Anderson quieto. O Anderson tem um dele também. Tem rapaz. também. Não sei nem o que é, mas vamos lá, continuar a falar do time do Campo Grande, que segue focado nesses 2 jogos que vai ter agora na sequência do Campeonato Cearense da 3ª Divisão. No próximo sábado enfrenta o Pacatuba fora de casa e na terça-feira enfrenta o Terrimar também fora de casa, esses 2 jogos lá na região metropolitana de Fortaleza. E para esses 2 jogos, o Campo Grande pode ter 2 novidades. Uma delas é o volante Israel, que já jogou no Guarani, esteve recentemente no Guarani, eu não sei se vocês recordam do Israel, não teve grandes oportunidades, entrou mais no segundo tempo, jovem... Ele jogou a 2ª divisão? Jogou, ele entrou algumas oportunidades. Eu acho que eu vi atuando. Se eu não me engano, Delton Sá, ele esteve naquele jogo que o Neto fez o gol e foi expulso e ele colocou a bola na trave no finalzinho da partida. Isso, eu lembro. E é justamente esse atleta. Entrando em algumas partidas. E um zagueiro, uma jovem promessa, que é aí uma coisa fantástica me lembrar, né? Aí é mesmo. E uma jovem promessa que esse vem São mais dois pra fatos análise. que chamam a atenção. O Delton se lembrar das coisas e ele não gostar de briga, né? Isso é... Mas, rapaz, João Filho. E outro jovem, que é o Belém, esse é zagueiro, esse vem mais pro pessoal fazer uma análise desse atleta, mas essas são as 2 novidades, vai depender somente do vídeo. O Campo Grande já tá correndo atrás para tentar regularizar esses 2 jogadores, inclusive o Israel conversou conosco sobre a expectativa de vestir a camisa do Campusca nessa 3ª divisão. Expectativa das melhores, né? Agradecer a Deus aí pela oportunidade e fazer essa competição aí, e almejar aí os objetivos do clube. Você esteve no Guarani recentemente, foi uma promessa no Guarani e agora, quem sabe, tem a grande oportunidade de ganhar a vaga de titular, né, nesse time Campo Grande. Eu vim com esse pensamento, né? Tô trabalhando para isso. Aí o professor tem melhor aí para tentar encaixar as peças possíveis no time titular. Tá aí, buscando sua vaga nesse time titular do time do Campo Grande, o Israel é mais uma novidade para essa 3ª divisão. Toda sorte do mundo para o Israel e que o Campo Grande, aos poucos, vá reforçando esse time, vá ajustando esse time para as disputas desta terceirona. Estreou bem, foi com vitória, vai para essas 2 partidas que não são fáceis, são jogos difíceis nessa terceirona, mas a gente tá aqui naquela corrente para frente, né, para o time do Campo Grande conseguir o seu objetivo, que é subir para a 2ª divisão do Campeonato Cearense de Futebol. Porque é um campeonato tiro curto, né? Campeonato tiro curto. O erro, se acontecer, tem que ser o menor possível no decorrer da competição. Porque, de fato, o formato hoje do futebol brasileiro não tem permitido, né, que as competições de âmbito regional elas tenham, né, um pouco mais de duração. Hoje tem que ser tudo muito rápido, né, competições que levem menos tempo para que os clubes fiquem à disposição maior das competições nacionais, né? Então, de fato, cada dia que passa a gente vai perdendo um pouco mais de espaço. Isso me preocupa muito porque nós temos características completamente diferentes das características da Europa. A Europa é um nível cultural diferente, uma condição financeira diferente. São países que são do tamanho de estados, né, da nossa república e que permitem que não tenham as competições regionais. Nós não. Temos características diferentes, distintas. Faz parte da nossa cultura os campeonatos estaduais. E quanto mais se aperta esse campeonato, mais me preocupa o futuro. Porque viver só de competição nacional, vai ter muito clube no Brasil que vai fechar as portas, vai ter muito clube que vai deixar de ser grande, porque quando você não ganha campeonato, você deixa de ser grande, você não renova torcidas. Exemplos disso, clubes como o América, ABC, que tem verdadeiras torcidas enormes, e quando não ganham competições, que ganham geralmente os estaduais, não ganham projeções nacionais, eles vão sofrendo. Quando só tiver nacional, que me parece ser uma tendência pela grande mídia desse país, de cada vez mais acabar com os regionais e concentrar mais
nas competições nacionais, isso me preocupa muito. Vai ser uma série de desemprego, muitos clubes fechando portas, enfim. Eu sinceramente não acredito no que vai chegar a se acabar os estaduais. Mas hoje cada vez mais, eu sinceramente não creio que isso vai acontecer. A gente vai perdendo espaço cada vez mais. Como a gente está dentro do processo, a gente não vai percebendo que isso acontece. O futebol cearense já não tem mais Ceará e Fortaleza no começo do campeonato. Daqui a pouco não vai ter mais nem Ceará e Fortaleza, porque daqui a pouco eles abrem mão mesmo. Daqui a pouco não faz mais parte do estatuto, das normas que regulamentam o futebol, a necessidade de jogar os campeonatos estaduais. Daqui a pouco eles barram logo isso. Aí já fazem o que clubes como o Atlético Paranaense, que joga com Sub-23, Campeonato Paranaense, nem liga para os estaduais. Eu acho que isso tem acontecido e cada ano que passa a gente perde vai de acordo com cada tijolo clube. A mais do muro, né? Eu acho que vai de acordo também com cada clube, também, pensamento de cada clube. Porque você vai para Rio, São Paulo, os 4 grandes de Rio, São Paulo não pensam dessa maneira. Eles colocam seus clubes para disputar os campeonatos. João Filho, há 3 anos atrás, o Jorge Jesus se referiu ao Campeonato Carioca, que eram uns amistosos jogos, e o Flamengo admitiu isso, que disputar o Campeonato Carioca não era prioridade, né? Tá entendendo? Então eu acho que, como eu disse, vai meio que na contramão. Mas assim, se a gente vê tecnicamente, a gente fala muito dos jogadores da nossa seleção, e a gente fica limitado a revelar atletas por causa do curto período dos campeonatos estaduais. Fica muito complicado você ver um jogador que joga domingo e quarta, ou domingo, terça e sexta, quinta, sábado. Porque espremeram demais. Espreme demais o campeonato. Você fica difícil de avaliar um jovem que surge. Você vai espremendo, você dificulta a janela, revelar atleta. Você vê que hoje jogadores de 18 anos que deixam o Brasil, todo ano aí é uma carrada de atleta que nem sequer consegue se identificar com o seu clube e vai embora. Porque de fato não tem mais, os seus clubes não conseguem dar oportunidade porque não tem. É muito melhor hoje você assistir um campeonato de categoria de base, de fato, o pessoal da Europa vem assistir o campeonato de categoria de base, que é um campeonato mais longo, do que um campeonato estadual, que é um campeonato muito curto e de fato não dá pra ver uma qualidade dos jogadores. Perde muito os estaduais em relação a essa técnica, mas... eu sou contra. Não, eu também sou. Eu sou contra. Eu não sou a favor, não. Eu só tô dizendo que, infelizmente, é essa a realidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Eu sou altamente contra. Mas, infelizmente, é isso. E não é de hoje, não. Eu falo isso porque nessas coberturas de seleção brasileira é o que mais se comenta nas rodas entre os grandes nomes da imprensa nacional, que defendem abertamente o fim dos estaduais para que nós tenhamos só competições nacionais, praticamente, né? Essa dificuldade não é só no masculino, também no feminino, e daqui a pouco eu volto pra falar sobre o futebol feminino. Ô João Filho, manda um abraço pro Arlon. Um abraço pro Arlon, o Arlon, que é filho do Wallace. Um abraço para o Arlon, filho do Wallace. Wallace, tá ouvindo a gente agora. Grande abraço, obrigado pela audiência. Wallace, que é torcedor do Palmeiras como você. É um homem de bom gosto. Ele liga errado, manda errado. É um homem de muito bom gosto. Já sabendo que não é assim, né, que ele deve torcer para outro time, a gente volta já com muito mais aqui no nosso programa. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton. De volta no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Kilmer apareceu por aí, João Filho? Já ele chega. Um abraço pra Elizabeth Monteiro, que já tá aqui. Daqui a pouco tem um podcast. Daqui a pouquinho. Minha amiga Poliana Kelly também tá por aqui também. preparando pra ir lavando vocês aí, viu, do Vale Esportes. Daqui a pouco a gente pega o beco, se Deus quiser. Padinho da Ronda, aquele abraço pro Padinho da Ronda. Meu amigo Adenauer, aquele abraço. Obrigado pro grande vascaíno, meu amigo Adenauer. Mandar os parabéns aqui pra filha do Silva Neto. Peraí, filha, deixa eu ver. Hoje é aniversário da sua filha, Ana Dávila. Felicidades para Ana 15 Dávila. anos. Recebendo os parabéns com muito amor e carinho dos seus pais, o Silva Neto e a Débora, e do irmão Hudson e da cunhada Rachel. Muita saúde e muita paz pra garota. Bibi tá aqui. Bibi, um abraço pra Bibi. Bibi veio hoje supervisionar e avaliar os nossos repórteres. Nelton Sá, enquanto o Kilmer de Campos não chega, uma rápida informação aqui. Ligeiro, diga. O Bahia vai confirmar agora, sexta-feira, a negociação da sua SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, que será comandada pelo Grupo City. Pela primeira vez no futebol brasileiro, será comandado aí o clube, o Bahia, pelo Grupo City, que são várias equipes, que tem a principal, o Manchester City da Inglaterra, e agora o Bahia foi o escolhido. Negociação que gira muito dinheiro, e a proposta, Delton, inclui o Bahia se tornar numa lista entre os 6 melhores clubes do futebol brasileiro num curto espaço de tempo, nesse projeto que já está batido o martelo, apenas a oficialização na sexta-feira, e o Grupo City vai comandar o Bahia. Tá certo, tudo bom. Eu também tô aí com o meu Grupo SAP para assumir o Fluminense. Chega, Luiz, vamos falar logo, Luiz. A Luiz Vilar tá de volta. Conversa com a gente. Vamos logo, Luiz. Luiz, onde é que vai ser esse jogo, pelo amor de Deus? Tava tudo certo pra Arena Romeirão, Icasa e Guarani, as meninas, a estreia. O que foi que aconteceu, Luiz, pra esse jogo mudar de local? Pois é, JF, o que a gente não esperava, né? Aconteceu. Acontece, meu querido João Filho e Delton Sá, que estamos vivendo período de campanha eleitoral. E aí, o governo do estado do Ceará teve um receio em que isso fosse entendido como uma forma de campanha, né? Assim, uma forma irregular de campanha, digamos assim. Portanto, as partidas não vão acontecer mais na Arena Romeirão, e sim no Estádio Naldão, na cidade de Barbalha. Deixa eu te fazer uma pergunta. E os jogos do Campeonato Brasileiro, que Ceará e Fortaleza estão jogando, lá na Arena Castelão, não é mesmo período eleitoral? É pelo fato, Delton, de que essas partidas aqui em Juazeiro não teriam os custos que os clubes até agora tiveram. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o supervisor da equipe do Icasa e que está à frente também do futebol feminino, o César Santana. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes da Rádio Vale. Então, o Icasa estava se preparando, né, como o Guarani também, para a realização da estreia do feminino, de 24, sábado próximo, na Arena Romeirão, às 16 horas. E por motivo de forças maiores, né, recebemos o comunicado via federação que não vai haver mais o jogo na arena, e sim agora transferido para o Inaldão, possivelmente, né, no mesmo horário, em Barbalha. Os motivos alegaram as situações que nós estamos passando no momento, digamos assim, né, a questão políticas, e para não ter algum atrito com o governo do estado, alguma coisa dessa situação, então acharam melhor, né, se precaverem e não estarem realizando esse jogo lá para qualquer outro motivo, questão política, e até mesmo para não atrapalhar de quem de fato está dentro dessa conjuntura das eleições. Ô César, é como se fosse um favorecimento do governo do estado, digamos, né? É possivelmente isso mesmo, né? Acho que eles estão precavidos dessa situação, né? E aí, para não prejudicar nem lado A nem lado B, né? E também não prejudicar, no caso, a alguém responsável pela arena, no caso, digamos assim, a administração, então fica possível essa mudança, foi possível essa mudança, e os clubes também foram acatar, e estamos preparados para a estreia, se Deus quiser, lá em Barbalha, no Inaldão.
Ô César, mas ontem aconteceu uma reunião, né, com representantes da Federação Cearense, com os clubes caririenses que vão participar do Campeonato Cearense. Essas notícias surgiram ontem mesmo ou já foi um comunicado hoje? Essa notícia saiu hoje, Luiz. O noticiário veio hoje via Federação, como repito falando, aonde ontem foi só para a gente ver os mínimos detalhes com relação à arena, logística, né? A gente queria agradecer realmente a parte do caso da feminino, digamos assim, do futebol aqui da região Cariri, o empenho gigantesco da Federação Cearense, em nome do presidente Dr. Mauro Carmelo. Outro cara que está à frente de tudo, fazendo o possível para o Zacarias, né? O administrador da arena. Então está todo mundo empenhado para que essa tão sonhado, né, futebol feminino se estreie aqui e se dê bem, digamos assim, com relação ao crescimento, né? Então está todo mundo empenhado. Foi mais a reunião em cima disso, com questão de logística, alguns detalhezinhos e taxa, essas coisas que o futebol é necessário, né? Uma partida profissional, digamos assim, mas todo mundo já precavido em algumas circunstâncias, mas realmente a decisão veio hoje, né? E aí estamos aqui prontos para acatar, né, e continuar o processo. No caso do estádio Naldão, a logística vai ser a mesma? Os torcedores vão levar 1 quilo de alimento, vão trocar por ingressos? Como é que vai funcionar, César? Somente essa parte aqui está sendo a definir, mas eu creio que até amanhã, né, que é sábado, digamos assim, né, a estreia é sábado, então até amanhã está tudo resolvido, uma nova tabela com a mudança de local e eu acho que não horário, mas a federação deve informar aos clubes, né, com relação ao local, né? E realmente como é um campeonato, digamos assim, experimental, né? Aquela empolgação ainda, né? Dessa estreia, né? Dessa novidades, então vai ser ainda o quilo de alimento, vai prevalecer. E aí vão aguardar realmente a decisão da federação, né? Que é a instância maior do futebol, para a gente só acompanharmos e aí fazer o espetáculo acontecer. Muito bem, o jogo permanece no sábado, 4 da tarde, mas agora na cidade de Barbalha, no estádio Inaldão. Realmente nos pegou de surpresa essa informação, João Filho e Delton Sá, mas o jogo permanece. Vai acontecer no mesmo horário das 4 da tarde. A entrada será a mesma, 1 quilo de alimento não perecível, mas a cidade muda, o estádio muda. Não gostaríamos que isso acontecesse, mas já que aconteceu, a torcida vai ter que ir até Barbalha agora para incentivar as meninas, tanto do Icasa quanto da equipe do Guarani. É isso, vida que segue. Agora ir pro jogo, só que em local diferente, né? O Campo Grande e o Juazeiro vão jogar também no Inaldão, isso. Só que no domingo, às 3h30 da tarde, pelo campeonato cearense feminino. Um estádio de futebol, construído para jogo de futebol. Não poder ter jogo de futebol. Ter jogo porque estão com medo. Eita, meu Deus. Coisas da vida, né? Deixa eu ficar quieto que eu ganho mais. Fique quieto. Kilmer de Campo. Chega, Kilmer. Fala, boa noite. Um abraço, boa noite, Kilmer. Um abraço, meu querido Delton Sá, grande João Filho, amigos do Timaço da Vale FM. Chegando com as informações aqui da capital. Deixa eu passar aqui as últimas informações aqui de Fortaleza. Eu vou começar com o mais simpático da capital. Exatamente o Ferroviário Atlético Clube. A diretoria não confirma, surgiu aquela informação que o Marcelo Vilar seria o próximo treinador do Ferroviário, mas por enquanto nada. Nem o Marcelo confirma, nem a diretoria do Fortaleza confirma, ou do Ferroviário confirma. Já que eu falo em Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda, o argentino, treinador do Fortaleza, completa 500 dias no comando do Fortaleza. Ele acumula 51 vitórias, 26 empates e 33 derrotas. Isso gera um aproveitamento de 54,2%. O time do Fortaleza finaliza detalhes para exercer a compra de Zé Wellison, contrato até 2027. O jogador tem vínculo hoje, direitos econômicos, com o Clube Atlético Mineiro, o preto e branco mais simpático do planeta. O Fortaleza contra equipes do G6, e na próxima quarta será um G6, no caso o Flamengo, o Leão conquistou 11 dos 27 pontos possíveis contra equipes que estão entre os primeiros colocados do Brasileirão Série A. Já no Ceará, João Ricardo, brilhou na goleira do Icasa, grande goleiro do Icasa. O João Ricardo é o goleiro que mais fez defesas no Brasileirão. São 81 defesas, mas possui uma média de intervenções por jogo superior à do goleiro do Palmeiras.
O João Ricardo, um dos grandes goleiros do campeonato. O time do Ceará, Rigonato, está recuperado, até que enfim, hein? Rigonato chegou, se machucou e agora está recuperado, mais de um mês afastado, está pronto para o jogo contra o Coritiba, semana que vem, lá em Curitiba. Aliás, falando deste jogo, o time do Ceará treinou hoje com 3 atacantes e Lúcio Gonçalves começa a formatar um time para este jogo importante da próxima quarta. Meio de semana, não teremos futebol aqui na capital, só mesmo no próximo meio de semana. Final de semana não, meio de semana que vem teremos o jogo do Fortaleza contra o Flamengo aqui na capital e do Ceará jogando fora de casa em Curitiba contra o Coritiba. Só para eu fechar, deixa o meu amigo Pelado, lá do Crato, pedir um abraço pro Aldísio, grande Aldísio, aí no Novo Crato. Um abração para ele é ouvinte do Timaço da Vale FM. Você tem moral, viu, Pelado? Deltaço, aquele abraço, eu vou ouvir o podcast daqui a pouco, a partir das 19 horas, viu? Valeu, Kilmer de Campos. Obrigado pela participação, grande Kilmer, trazendo as informações direto de Fortaleza, como diria um amigo meu. Tá na hora da gente ir? Não, ainda não? Tem Anderson antes, Luiz, né? Antes, o Anderson vai voltar para falar do futebol feminino, não é isso, Anderson? Porque o jogo do Campo Grande e Juazeiro não vai acontecer no próximo domingo. A intenção é que o jogo aconteça na quarta-feira. Devido a uma questão logística, até porque o Campo Grande joga esse final de semana fora de casa, fica até a terça-feira fora de casa, e fica muito complicado para o Suarez comandar esses dois times, supervisionar, na verdade, esses dois times. Então o Campo Grande vai pedir o adiamento da partida para quarta-feira, a estreia do Juazeiro e do time do Campo Grande no futebol feminino. Muito bem. Agora vamos embora. E agora, Delta? E agora, João? Vamos embora? Eu é que pergunto a você. E agora? Cruzeiro e Vasco da Gama faço hoje. Eu da vida sem você. Cruzeiro e Vasco se enfrentam daqui a pouco, 9 da noite, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, se vencer a partida, matematicamente carimba a sua volta para a primeira divisão do futebol nacional. Certo. Um duelo que a gente viu por diversas vezes na primeira divisão do futebol. Se o Vasco ganhar, faz o quê? Acontece o quê? O Vasco permanece no G4, mas ainda não sobe, né? O Vasco ainda é o quarto colocado. Mas se aproxima. O jogo é lá em Minas, é? O jogo é lá no Mineirão, em BH. Mineirão. Exatamente. Certo. Tá certo, meu caro João Filho. Mineirão, que já teve um feijão tropeiro tão gostoso. Não tem mais, não? Rapaz, que agora... Rapaz, tu sabe que as coisas estão mudando, né? Aí não pode mais fazer o feijão tropeiro lá na hora. Aí você tem que levar o feijão tropeiro, quem faz pra vender, tem que levar nas quentinhas, pronto. Aí o povo que vai vender chega 3 horas antes do jogo, quando tu vai comprar o feijão tropeiro, naquela embalagem de isopor, aí já tá lá feito há 5 horas atrás, armazenado há 5 horas, esperando você pra comer. E quando você vai comer, já não é mais a mesma coisa, não é mais o mesmo feijão tropeiro. Eu sei que eu me decepcionei nesse último jogo. Você sabe quem gosta de feijão tropeiro? Não. Elizabeth Monteiro. É, né? É, ela gosta. Porque eu vou dizer, a primeira vez que eu comi um feijão tropeiro no Mineirão, foi uma coisa assim que marcou, sabe? Fiquei marcado quando botou aquele bifão do Oião em cima. Você gostou? Rapaz, tu é louco, homem. Que coisa deliciosa, saborosa. Aí hoje não faz mais lá no estádio. Rapaz, essas difícil. mudanças, né? Aquela história toda, que não pode manusear comida, fazer aquilo. Infelizmente contribuiu bastante o fato da pandemia também, né? Não, mas lá não foi problema de pandemia, não. É porque não pode mais mesmo nas arenas. A comida tem que chegar lá toda embaladinha, tudo. Perde o gosto, né? Perde sabor, não é mais a mesma coisa. Vamos embora? Rapaz, eu tô doido pra ir. Não, você não vai não, você vai ficar. Tá bom, um abraço. Um abraço, gente, boa noite. Na sequência tem o podcast Multimídia com Elizabeth Monteiro. Destaque as participações do Delton Sá, do Jota Rodrigues, da Milene Moraes, da Ricássia Bonês. Valeu, grande abraço, até lá, até a próxima, até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.